1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 1 e versículo de número 2, diz assim: Então vieram os homens de Queriatim Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriatim Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós adoramos a Deus aqui, dizendo que servimos um Deus que pode quebrar cadeias, e eu não tenho dúvida disso. Desde o início do culto, nós estamos vendo o Senhor manifestando a sua glória. E nós estamos neste culto, nesta noite, porque acreditamos nisso. Não viemos aqui para ver o pastor local, ou os obreiros, ou o pregador. Nós viemos porque acreditamos nisso que estamos defendendo, esta fé que temos no Senhor. Por mais difícil que sejam os dias que estamos passando, mas temos que ser sucintos às situações que estão ao nosso redor todos os dias. Estamos vivendo dias, irmãos, que a casa onde nós habitamos, a casa física, ela precisa ter reverência ao Senhor. A nossa casa física precisa ter reverência a Deus. Fiquei muito feliz com o líder da mocidade dizendo que ele não pode colocar uma bermuda e uma camiseta. Ele pode, só não deve. Fiquei muito feliz com isso. Então, há necessidade de ter reverência dentro do nosso lar. Mas os dias estão difíceis, nós estamos dentro da palavra. Chegou o tempo de se cumprir a Escritura. Um irá buscar ao Senhor e o outro negará ao Senhor dentro do próprio lar. Um acreditará que o Deus do impossível é o que supre a casa. E outro vai dizer, isso é balela, eu que não trabalho não para ver se eu como e bebo. Estamos vivendo esses dias. Mas a casa do cristão precisa ter reverência. E nessa noite, se eu posso trazer um tema, esta mensagem diz assim: a casa que tem reverência a Deus é abençoada. Diante desta passagem em 1 Samuel, no capítulo de número 7, nós vamos ver uma situação. Agora, a arca da aliança retorna para o seu povo. Outrora ela foi tomada, tirada, roubaram a arca. A arca sempre significou e vai significar até hoje a presença de Deus. Tiraram a presença de Deus do meio do seu povo. Mas Deus é aquele que sempre vai levantar alguém para pelejar pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Escritura vai dizer que se levanta este moço, o qual agora está incumbido de trazer de volta a arca para a presença do seu povo. A presença de Deus foi tirada. E dentro do nosso lar, dentro da nossa casa física, muitas vezes não estamos tomando o cuidado de preservar a presença de Deus. Alguém vai dizer, pastor, mas na sua casa é só o Senhor e a sua esposa. Seus filhos são criados, donos da vida deles, pai de filhos também. Fica fácil o senhor dizer isso. Mas em todo o tempo em que meus filhos estavam dentro de casa, eu era tomado por carrasco. Vejo eles dizer, quando o senhor chegava no portão, que ouvia o barulho do carro, tinha que desligar tudo, fechar tudo, pôr tudo no lugar, correndo, porque senão o senhor nos chamava a atenção. A casa do cristão precisa ter reverência. Estamos vivendo dias, irmãos, que com tudo isso que está acontecendo, nós estamos dizendo,
mais ou menos assim: fazer o quê? É melhor em casa do que lá no mundo. Fazer o quê? É melhor ouvir esta música profana em casa do que no mundo. Fazer o quê? É melhor ver ele sentado com 6, 7, 8, 10 jovens, fumando narguilé na porta de casa, do que ver no mundo. Mas o mundo está entrando dentro da casa. Nesta passagem que nós vamos acabar aqui de ler, que acabamos de ler, diz agora que a arca foi trazida para a casa de um homem chamado Abinadab. Observe bem, a presença de Deus repousou dentro da casa de Abinadab. Imagine agora, irmãos, cada um de nós podendo ter a dádiva, o prazer, a satisfação de receber a presença de Deus, como lá na igreja primitiva, dentro da arca, dentro da nossa própria casa. Oh, louvado seja Deus! Isso é dádiva nos dias de hoje. Isso para nós, sobra para nós o Espírito Santo, que ainda se importa conosco e ainda quer habitar no meio das nossas vidas. É aquele que nos impulsiona em todo tempo. Quando vamos errar, ele diz: não faça. E se errarmos, ele diz: se arrepende. O Espírito Santo é a presença que está conosco. Mas naquele tempo, a arca da aliança chega numa casa de um homem chamado Abinadab. Oh, Jesus amado. O que significa Abinadab? Pai da generosidade. Então, vamos agora parafrasear. Abinadab, um homem generoso. No meio da sua vizinhança, quero acreditar assim, que várias pessoas diziam: olha, Abinadab é um homem bom. A família de Abinadab são um povo bom. Abinadab é um homem generoso, não pode passar ninguém necessitado, que Abinadab abre as suas portas, abre do seu celeiro, divide das suas finanças, socorre, está pronto a servir ao próximo. Mas a mesma escritura, a qual nós buscamos as partes melhores dela para aplicar em nossa vida, ela também nos corrige e diz que a obra da caridade, os filhos das trevas, fazem melhor do que os filhos da luz. Abinadab era generoso, quem sabe um homem bom. Esse vizinho é uma bênção. Alguém dizendo para mim: nossa, o pastor Eduardo é uma maravilha de homem. Que homem bom, que homem sucinto, pronto a socorrer, pronto a ajudar. Me vê até como um homem generoso. Porém, no decorrer da história, nós vamos entender que a arca da aliança dentro da casa de Abinadab começou a incomodar. A presença de Deus dentro da casa de Abinadab começou a trazer discórdias. Por que será? Imagina a arca da aliança, se fosse na minha casa ou na casa dos irmãos. Olha, nós vamos depositar a arca da aliança na sua casa e você vai ser o guardador dela. Ah, irmão, o melhor lugar da minha casa eu ia colocar a arca da aliança. Eu ia arrancar um móvel para lá, outro para lá, na sala, no melhor ambiente da casa, o mais pintado, onde a cerâmica é mais bonita, onde tem mais luz, mais ornamentação, vai ficar aqui. Nesse lugar aqui. Os irmãos não fariam da mesma maneira? Estou falando da presença, da arca. Alguém colocaria no quintal? No banheiro? De maneira alguma. Se possível, em cima da minha cama king size. Põe lá. Eu durmo no chão, porque é a presença de Deus. Interessante é que a presença de Deus estava na casa de Abinadab. E a escritura vai dizer que se passa 20 anos e nada acontece dentro daquela casa. 20 anos. Quantos anos nós estamos servindo a Deus? Não precisa falar, não. Não fale, não. Eu sei os meus. E muitas coisas ainda não aconteceram.
E promessas a qual o Senhor fez ainda não se cumpriu. A culpa é do Senhor? Não é do Senhor. Na casa de Abinadab a culpa era do Senhor? A presença estava lá, mas começou a incomodar. Quem sabe nos dias de hoje, é dia de culto, vamos buscar a presença do Senhor. Mas eu tenho um convite, irmãos, eu não vim atacar, eu estou pregando uma palavra referente aos dias de hoje, amém? Mas eu tenho um encontro, eu tenho um aniversário, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa com amigos, e eu não vou poder ir. Amanhã tem culto. Qual o problema? Nenhum. Só que acontece um dia, acontece 2, acontece 3, acontece 4. Olha, semana que vem é ceia do Senhor, mas ceia tem todo mês. Aí eu não venho na ceia, aí eu não venho na próxima, aí eu começo a ir na igreja no domingo. Aí até o domingo eu tenho compromisso, já não vou mais ao domingo. E aí eu vou esporadicamente. Quando eu digo o Espírito Santo tocou em mim hoje, para que eu vá buscar a presença dele. A arca da aliança na casa de Abinadab começou a incomodar. Quero dizer para os irmãos, e entenda por favor esta mensagem. A esposa de Abinadab, parafraseando, todos os dias passava ao redor da arca e com cuidado varria, passava um pano no chão, limpava a arca, não podia tocar, mas parafraseando todo aquele cuidado. Os filhos de Abinadab vinham correndo, quando lembrava a arca, parava, voltava para trás. Abinadab dizia, não entra neste cômodo, não passa, tome cuidado. Ninguém passava com a mão cheia de chocolate no meio da arca, ninguém fazia isso nos primeiros anos. Mas chegou um tempo, parafraseando, irmãos, que começou a incomodar. Mas a arca tomou a sala, e agora chega a minha visita, não tenho onde sentar, porque a arca está na sala. Os meus filhos não têm como correr dentro da própria casa, porque a arca está na sala. A minha intimidade com o meu marido já não pode ser da maneira que era, porque a arca está na sala. A presença de Deus estava dentro da casa de Abinadab, como está dentro da nossa casa. E muitas vezes, irmãos, por situações atípicas, nós deixamos de valorizar a presença de Deus. Oh, aleluia. Para não desagradar um filho, para não desagradar o marido, para não desagradar a esposa, nós nos sujeitamos a ver a presença de Deus, que está dentro da nossa casa, não ser a primazia. Oh, irmãos, mas a presença está dentro da casa. Que dia que é hoje? Dia de culto, mas é praia. Não, nós vamos para a casa do Senhor. Não, pai, nós vamos para a praia. Porque a mãe falou. Irmãos, nós temos a liberdade de fazer qualquer coisa. Eu estou só transmitindo uma mensagem. Amém? Apontando ninguém. Mas a mãe falou que nós vamos para a praia. E o pai ou a mãe, tanto faz. Mas nós temos culto a Deus. Mas nós vamos para a praia. Bom, para não ver esses meninos falando no meu ouvido, vamos para a praia. Se não for assim, alguém diga amém. Se não for assim, alguém diga glória a Deus, irmãos. Se isso não é verdade nas nossas vidas, na sua também, pastor, por que não? A minha vida não é diferente, eu também sou um homem falho. Mas precisamos priorizar a arca dentro da nossa casa. A presença de Deus dentro da nossa casa. A Bíblia vai dizer que passa 20 anos e nada aconteceu na casa de Abinadab. Vou entender que na casa de Abinadab tinha muitas coisas que precisavam entrar no plumo, se acertar. Precisava este Deus que louvamos agora, o Deus que cura, o Deus que transforma. Não sei o que acontecia na casa de Abinadab, mas para dizer que 20 anos nada aconteceu, muitas coisas precisavam acontecer, mas não aconteceu. Quantos anos estamos servindo a Deus? E muitas coisas não aconteceram. Pastor, eu não tenho deixado a arca da aliança de lado.
Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mas eu não posso fugir da palavra e dizer que algumas vezes já deixei a arca de aliança do lado e fui priorizar a minha vontade. Mas o Espírito Santo é aquele que diz, foi fazer a tua vontade, né? Ah, tá certo. Aí, nós nos amparamos naquele versículo que diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Como que se Deus estivesse pronto em todo o tempo, só a fazer. Nosso serviçal. Mas não é bem desta maneira. A história muda, irmãos. E nós vamos agora para a 1 Crônicas, no capítulo de número 13. Enquanto você procura, eu vou terminando esta passagem de Abinadab. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu. Talvez para Abinadab começou a ser muito difícil cuidar da arca. Muito empenho, muita dedicação para ser um cristão valoroso, aonde não tem valor, ninguém te vê, ninguém te enxerga, ninguém te aponta, ninguém te exalta. Mas o Criador tem olhado para você de uma maneira diferente. Mas para isso requer muito cuidado, muito empenho. Precisa priorizar a arca, a presença na vida. Quem me rege é o meu Redentor, e dele eu não abro mão. Precisa estar priorizado, determinado, certo do que quer para a sua vida. E aí chega o momento em que agora vai se tirar a arca da casa de Abinadab. Quero entender que a arca chegou empoeirada. E nos primeiros anos, Abinadab cuidava da arca de uma maneira que invernizava ela, era verniz, cuidava. Quero entender que agora ela vai sair da casa dele empoeirada. Irmãos, que a arca da aliança que repousa sobre a nossa vida e a nossa casa não esteja empoeirada. Que não seja, irmãos, só a Escritura que eu leia, mas que a presença de Deus esteja comigo, porque a minha está com Ele. Ele não é um Deus que vai estar presente comigo e com você, se a minha presença não estiver com Ele. Precisa a minha presença estar com Ele, para que a dele esteja comigo. Aí sim, a presença do Senhor estará comigo. Eu vejo muitos irmãos dizendo, olha, eu vou orar para que a bênção chegue. Mas a Bíblia diz que quem corre atrás do servo é a bênção, e não o servo atrás da bênção. Se a presença estiver comigo, a bênção tem obrigação de correr atrás de mim. A providência tem que correr atrás de mim. A porta está fechada, ela vai ter que abrir, porque a presença está comigo. Louvado seja Deus. Bendito Deus. Em 1 Crônicas, capítulo de número 14, irmãos, no versículo de número 13 e 14. 1 Crônicas 13, versículo 13 e 14. A história muda. A arca foi tirada da casa de Abinadab. A arca entrou na casa e foi alegria. A arca saiu da casa e foi alegria. Conversando com o pastor Zé Wilson, nós dividimos algumas situações, e para algumas pessoas deixar a presença de Deus parece ser uma alegria, mas o fim é certo. A falência espiritual e a física também, né? Enterramos lá 3 pessoas que deixaram acontecer isso. Irmãos, eu precisei cuidar, zelar para a glória de Deus, até dar banho, até limpar excrementos dele. Estava firme. Colocamos um terno, fizemos o que a Bíblia diz. Calçamos os pés, colocamos anel, colocamos roupa, colocamos terno, e fizemos um voto com ele, e ele um voto com Deus. E ele começou a cumprir o voto com Deus, e nos deixava maravilhado, cultuava mais do que crente de ceia, irmãos. Culto de doutrina não faltava, estava lá, glorificava a Deus, se alegrava,
com a presença de Deus, e a gente sempre dizendo, a presença de Deus precisa entrar na tua casa, e ele dizia, mas eu busco a presença aqui, eu disse, mas precisa repousar na sua casa, a presença de Deus, começa a limpar aquela imundície, porque era um lugar fético, horrível, eu não tenho força, eu digo, ninguém vai limpar para você, você vai ter que começar a tirar as imundícies da sua vida física e de dentro da sua casa, para a presença repousar. Um dia, ele nos pediu para levar para uma clínica, eu disse, pastor, eu estou curado. Eu digo, curado do quê? Desse vício, mas eu quero ir por uma clínica para ajudar pessoas lá também. Levamos para a clínica, internamos na clínica. Quando ligamos para a clínica, faltava cama e faltava colchão. Providenciou tudo, a igreja de Itaquá. Levamos para a clínica. Na primeira visita, no outro domingo, eu quero ir embora. Tá bom, vou te buscar. Buscamos. A presença de Deus já não estava mais com ele, a face não era mais a mesma. Vinha nos cultos e falava que não tinha bebido, mas fisicamente estava embriagado. Dizia que Deus estava visitando ele, mas a presença já estava longe. Por quê? Porque dentro da casa dele, ele não conseguia deixar a presença permanecer, mas permanecia todo tipo de bebida, mas a presença não. O que eu quero nesta noite junto com os irmãos é dizer que precisamos fazer a presença repousar dentro do nosso lar, irmãos. Ela tem que descer dentro do nosso lar. Ela tem que estar dentro. Pastor, é difícil sim. Ser cristão não é fácil, mas a presença precisa estar dentro do nosso lar. Vamos fazer um esforço, porque tudo aquilo que achamos que é bom, depositamos dentro do nosso lar. Tudo aquilo que achamos que está certo, levamos para dentro do nosso lar. Tem algum outro lugar seguro a não ser o nosso lar? Não. Então a presença precisa estar dentro do nosso lar. Com isso vamos colocar para fora tudo aquilo que não pode estar dentro do nosso lar. A Bíblia agora muda. E a história em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 13 e 14, diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si. Olha só, a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca da aliança na casa de Obed-edom e a família, e em 3 meses sua casa foi abençoada, e o Senhor abençoou Obed-edom em tudo quanto tinha. Olha a diferença. Abinadab era um homem generoso. A Bíblia diz que Abinadab significa pai da generosidade. Um homem bom aos olhos. Um homem a qual agradava muitos. Mas agora a Escritura diz que a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. Vamos ver o significado? Está aqui na minha colinha, irmãos. O que serve e o que adora. É diferente de ser generoso, né? Generosos, os filhos das trevas são melhor do que nós. E são de verdade. Quando nós doamos um cobertor, eles doaram um caminhão. Quando nós fazemos uma canja para doar, eles já estão doando há muitos anos. Quando nós doamos um par de calçado, eles já estão doando há muito tempo. Por quê? Porque a generosidade não agrada a Deus, mas a obediência agrada a Deus. Ser generoso não garante o céu, mas ser obediente, a entrada é garantida. Não tem inferno que feche as portas para o servo obediente à palavra de Deus. Mas a generosidade não abre as portas do céu e não vai abrir. A Escritura então acabou de dizer que a arca repousou na casa de Obed-edom por 3 meses. E foi abençoada toda a sua casa. Volte agora alguns anos atrás e veja quando você aceitou Jesus. Quando você levantou as mãos e disse: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Lembre agora do seu batismo nas águas, momento triunfante.
tudo era maravilha na sua vida como cristão. Deus operava de uma maneira a qual tudo acontecia. Era milagres, providências. Eu e minha esposa temos uma experiência, eu não deixo de contar, do botijão de gás. Faltava 2 dias para receber o pagamento, o gás acabou. E aí, os pastores na fé disseram, tem que ter fé. E eu disse, vamos orar nesse botijão? Isso é verdade, irmãos, estou contando testemunho meu. Eu não estou igual o papagaio dizendo o que me disseram que o outro disse. Esse testemunho é meu. Oramos no botijão de gás. Quando eu recebi o pagamento, o botijão de gás secou. Ele já tinha acabado. Ele durou 2 dias ainda. Recebi o pagamento, cheguei em casa, o gás tinha acabado. Mas já estava com dinheiro no bolso para comprar o gás. Irmãos, a obediência move a mão de Deus. O cristão obediente, ele não precisa de fazer muito esforço. Na verdade, para ser servo, não precisa de muito esforço. É só obedecer. Só obedecer. O demais o Senhor já fez. Ele já derrotou o adversário da nossa vida, já garantiu a entrada, já foi preparar lugar, tudo foi pago, nada estamos devendo, só ser obediente e a entrada no céu é garantida. Mas o problema é que nós não conseguimos ser obedientes. Ou se nós conseguíssemos, talvez não estaríamos nem aqui dando culto, já teríamos subido. Enoque foi arrebatado, tinha obediência. Elias subiu junto ali no redemoinho, quando a carruagem de fogo passou, tinha obediência. Deus falava e ele fazia. Aí vem o seu sucessor. Aonde está o Deus de Elias? Deus mostra, eu sou o Deus de Elias. Abre-se tudo. E agora o sucessor de Elias começa a tentar fazer os prodígios. Mas ainda não confiava como Elias confiava. A obediência vai mover a mão de Deus em nosso favor de uma maneira, irmãos. O que eu quero dizer com isso? A casa que tem a obediência a Deus é abençoada. Não dá para resolver no mesmo dia. Talvez não dá para mudar a situação da casa no mesmo instante. Mas eu preciso estar debaixo da obediência. Senhor, esta casa é sua. É consagrada ao Senhor. Aqui mora servo. A tua presença repousa aqui. O que não for da tua vontade precisa sair. E o Deus, o qual vela pela obediência, lançará fora tudo aquilo que está trazendo discórdia e destruição dentro da minha e da sua casa. Às vezes fazemos sacrifício de oração, sobe monte, desce monte, campanhas, não que não devemos fazer, temos que fazer. Mas aí Deus, eu fico aqui parafraseando, observando Deus dizer, eu não quero tudo isso, não precisa, é só obedecer. Obedece, que as coisas vão ser melhor. Não é verdade, meu pastor? Miqueias 6:8. Só obedece, que as coisas vão ser melhor. Então veja bem, irmãos. 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que tudo foi abençoado. Quando diz tudo, é tudo. Eu quero acreditar que até o cachorro de Abinadab foi abençoado. Até as galinhas que botavam ovo, começou a botar 5 ovos por dia. Eu quero acreditar, irmãos, que o pé de fruta que só dava uma vez por ano, começou a ter fruta direto, porque a presença de Deus está, e aonde ela está precisa acontecer manifestos de glória. A presença de Deus é glória, e aonde ela repousar, a glória vai estar. O que eu quero dizer com isso? Se tiver alguém que não tem problema dentro de casa, diga, pastor, eu não tenho. Não vai ter, né? Não vai, ninguém vai dizer isso, né? Então vamos trabalhar isso, irmãos. Vamos trabalhar a obediência. O meu cônjuge não quer, a minha esposa não quer, meu marido não quer, meu filho não quer, eu quero. Eu quero. Eu quero servir a Deus, eu quero ser obediente a Deus, eu quero andar na presença de Deus, eu quero
viver a experiência da vida eterna. Eu quero. Pastor foi criado na igreja, e agora porque é homem, dono da sua vida, mulher, dona da sua vida, não quer, não tem problema. A Bíblia diz, ensina o caminho que a criança deve andar, e quando crescer não se esquecerá dele. Esqueceu, pastor, esqueceu não. Deixa as coisas apertar que vai lembrar. Deixa as coisas apertar que vai lembrar. Eu andava na presença de Deus dentro da igreja. Deus tinha uma promessa na minha vida. Eu me desviei, olha o que eu estou passando. Pode até não voltar, mas que vai lembrar, vai. A minha e a sua parte foi feita. Ensinamos o caminho. Mas eu preciso continuar com esta fé que eu levei para os meus filhos. Você precisa continuar. E se deixarmos a casa sem a presença, sem a arca, vamos perder a presença. E eu sei que tem pessoas que estão dizendo, pastor, minha casa está nesta situação. Eu estou quase perdendo o controle. Eu já não sei mais o que falar para os meus filhos. Não sei mais o que falar para o meu marido. A casa está de ponta cabeça. Busca a presença de Deus, permanece na obediência, e o demais o Senhor fará, porque Ele tem feito. A vontade de Deus é abençoar, a vontade de Deus é ver o lar cristão prosperar em tudo, mas precisa a obediência. Louvado seja Deus. Vou finalizar, irmãos, dizendo assim: quem sabe na casa de Obed-edom, alguém diz assim, pai, a gente podia dar um passeio hoje. Que dia é hoje? Domingo. Que hora é? Falta 30 minutos para as 6. Vamos não. Vamos para a casa de Deus. Pai, é melhor a gente ir para a casa de Deus mesmo. Outro dia a gente dá esse passeio. Não que você tenha que vir na igreja todo dia, mas para nós entendermos, irmão. Já na casa de Abinadab, a mãe falou, o pai falou, e eu não vou trazer conflito no meio da minha família, porque é a minha família, eu costumo dizer isso e não vou abrir mão. Sabe quem vai morar com você no céu? Talvez não é o seu ente querido que está lá dentro da sua casa, não. Talvez não é o seu marido, não é a sua esposa, não é. Porque se ele não serve a Deus, ele não vai morar no céu. Sabe quem vai morar no céu? Eu e você, outros irmãos de outras denominações, aqueles que estão perseverando para entrar na presença de Deus. Nós somos a família, nós somos uma família, e muitas vezes valorizamos mais um ente dentro do nosso sangue que não serve a Deus, do que um irmão em Cristo. Disse isso em uma outra congregação, e já termino aqui. Muitas vezes, irmãos, nós defendemos um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, um neto, um parente, que não serve a Deus e está fazendo coisas erradas, e nós defendemos com unhas e dentes, mas não defendemos, muitas vezes, um irmão, uma irmã que escorrega, um irmão e uma irmã que dá uma falha, nós não defendemos. Nós dizemos, é assim que servia a Deus, é assim que louvava, é assim que regia. É desse jeito que era ministro da palavra? Mas o ente querido, que não serve a Deus, nós defendemos com unhas e dentes. Precisamos valorizar mais a família e mais a presença de Deus dentro da nossa casa. Agradeço a atenção dos irmãos. Fico feliz pela compreensão dos irmãos de entender que esta é a minha forma de pregar. Eu queria poder pular, rodar, dar cambalhota, irmãos, mas eu não consigo. Mas se vocês derem, eu vou junto com vocês. Amém? Deus abençoe a atenção dos irmãos.